בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. No princípio, criou Deus os céus e a terra era assim forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. Salmos 33, versos 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe abismos em depósito. Tema toda a terra o Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Salmos 33, 6 ao 9. Eu sou Letícia. E eu sou João. Aqui é Laís. E você está ouvindo a Rádio Trio, um espaço para aprender, sorrir e crescer em graça e sabedoria. O programa já está começando. Não, o programa já começou. Vem conosco! Aqui no programa, nós já falamos sobre a fé, sobre a eternidade, sobre a luz. E hoje queremos continuar em Gênesis. Tem muita coisa para falar em Gênesis. Espero que a gente consiga falar tudo. Hoje vamos continuar no primeiro dia da criação. Deus criou o tempo, a luz, o universo, que é chamado os céus e a terra. Essa expressão significa universo. Então, toda vez que eu vi essa passagem de Gênesis, lembre-se: Deus criou o céu e a terra. Deus criou o universo. Pois é, Laís, mas não falaremos somente sobre isso. Vai ter poema. E o de hoje é lindo. É sobre Deus, do Casimiro de Abreu. Vamos falar sobre a Mongólia, sobre história. Tem músicas lindas e muito mais. A Bíblia é a história real. Ela conta vários acontecimentos do passado que nenhum cientista nunca conheceu. E ela conta fatos desde o início de todas as coisas. Para você crer, precisa de fé. A história começa com a criação, quando a terra foi formada. Deus faz o homem e coloca-o no jardim e lhe dá uma ordem. A corrupção entra na história quando Adão desobedeceu a Deus, comendo do fruto proibido. As pessoas tornaram-se excessivamente más. Uma catástrofe destrói tudo. O dilúvio, no qual todo mundo foi inundado. Só uma família se salvou, a família de Noé.
Os homens continuam na desobediência de Adão quando tentam construir uma torre que chegasse ao céu. A confusão das línguas aconteceu na Torre de Babel e as pessoas se separaram, indo para vários lugares. E então a história começa a mudar. Cristo veio ao mundo sendo Deus, se humilhou à forma do homem, chegando a ser como um servo, e se humilhou ainda mais, morrendo numa cruz. A cruz, onde Jesus morreu para nos salvar de todos os pecados, foi a que nos reconciliou com Deus, se pela fé confiamos no Filho de Deus. Agora esperamos a consumação de todas as coisas. Toda a terra e seus moradores serão julgados, e os que forem salvos irão morar no céu para sempre. E você, que está ouvindo nosso programa e ainda não é crente, aceite Jesus como seu único Salvador. É uma decisão difícil para você tomar, mas vale a pena. Claro que você queria conhecer e morar com seu lindo Salvador, não é? Imagina morar para sempre. Deve ser muito bom. Quer dizer, eu tenho certeza que será bom. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Querido Deus, Pai, agradeço por que tu me deste, que estamos aqui agora, que fazendo esse programa, Senhor Deus, falando, Senhor, sobre tua palavra, Deus. Deus abençoe essas pessoas que estão ouvindo agora, Senhor Deus, e essa família, esse pai, essa mãe, seus filhos e filhas, Senhor Deus, que estão ouvindo, Senhor Deus, ou então uma pessoa aí, Senhor Deus, e está ouvindo nosso programa. Deus, ajude eles, Senhor Deus, desde que o Senhor toque neles, Senhor Deus, no seu coração, e que eles pratiquem a tua palavra, Senhor Deus, nesse programa. Nos ajude neste dia. Em nome de Jesus, amém. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não te lembre das nossas iniquidades passadas. Apressa-te, Senhor, as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prestarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Deus para todos sempre. Amém. Você está na Rádio Trio, um espaço para aprender, sorrir e crescer em graça e sabedoria. Acesse o blog umtriodeamores.blogspot.com. O texto para memorizar hoje está em Salmos 33, 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos e depósitos. Tema toda a terra, Senhor, temo todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Salmo 33, 6 a 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, pôs abismos em depósitos. Tema toda a terra, Senhor, temo-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Em inglês agora. Vamos todo mundo? Quem a gente falar inglês? João, a gente vai falar inglês. Oba! Vamos lá então. Psalm 33, 6 to 9. By the word of the Lord, the heavens
were made. Their starry host by the breath of his mouth. He gathers the water of the sea into jars. He puts the deep into storehouse. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world hear him. For he spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm. Psalm 33, 6-9. Deus falou, e foi feito. Mandou, e logo apareceu. Você sabe o tanto de lições que podemos tirar desse pequeno trecho das Escrituras, João? Eu imagino. A Bíblia é tão rica, até uma frase pequena, a resposta para muitas perguntas. Mas diz, Letícia, o que você aprendeu nesse verso? Vejamos. Quando lemos Gênesis 1, os primeiros versículos, já no início Deus criou toda a matéria, o universo, tudo o que seria necessário. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar ou volume no espaço. Alguns exemplos de matéria: árvore, bactérias, vírus, ser humano, ar, água, mesa, veículo, etc. Mas no primeiro dia da criação, a Bíblia diz que tudo era escuro, a terra era sem forma e vazia. Como foi isso? Lala, ainda que o universo não estivesse em sua forma final, no primeiro dia da criação, Deus foi acrescentando sua forma no dia seguinte, até completar tudo no sexto dia. Mas é importante também que você entenda que Deus criou toda a matéria a partir do nada. Sabe o que isso significa? Sei. É como se eu quisesse fazer um brigadeiro, simplesmente dissesse a palavra: apareça brigadeiro. E na minha frente aparecesse um belo brigadeiro, bem gostoso. Olá, mas isso jamais poderia acontecer, porque para ter um brigadeiro, você precisa dos ingredientes, da colher, das panelas, de alguém para modelar, chocolate. Pois é, João. Tudo que é criado pelo homem precisa de alguma outra coisa para ser formado. Mas Deus é o Todo-Poderoso e Ele criou todo o universo a partir do nada. Apenas mandou que as coisas existissem e elas passaram a existir. Incrível! Veja o que diz em Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A Bíblia ensina que a criação foi ex nihilo. Ex o quê? Ex nihilo. Isso é uma expressão em latim que significa do nada. Ah, entendi. Quando a Bíblia diz que as coisas foram aparecendo sempre que Deus falava, isso quer dizer que antes de criar tudo que existe no universo, simplesmente nada existia, a não ser o próprio Deus, pois Ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá. Lembrei do episódio 2, quando falamos sobre eternidade e o tempo. Mas o universo não é eterno. Ele passou a existir quando foi criado por Deus. E um dia deixará de existir, pois a Bíblia nos diz que Deus destruirá todo o universo e criará novos céus e nova terra. Ou seja, um novo universo onde o pecado não terá lugar. Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. O que isso quer dizer? Olha, lembra que estudamos nessa semana o alfabeto em hebraico? Sim! Pois é, na língua hebraica, essa expressão, sem forma e vazia, quer dizer que era um lugar desolado e vazio. Desolado quer dizer assolado, arrasado, arruinado. E isso não quer dizer que havia seres vivos nesse intervalo entre a criação do universo e as primeiras palavras de Deus faladas no primeiro dia da criação. Eu já ouvi dizer que entre o versículo 2 e o 3 de Gênesis existe um grande intervalo, período no qual eles dizem que a terra teria sido criada, teria sido habitada por seres vivos, mas depois essa terra teria se tornado sem forma e vazia, ou seja, teria sido destruída, todos os seres vivos que existiam nela teriam sido mortos. Só após essa destruição, a terra teria ficado sem
sem forma, vazia, e Deus teria restaurado essa terra, iniciando a criação descrita em Gênesis. Isso mesmo, João. Chamou isso de teoria do intervalo. Mas isso não faz sentido algum. Como pode ter havido morte antes do pecado se a morte só veio existir depois do pecado de Adão? Em Romanos 5:12, Paulo, inspirado pelo Espírito, fala sobre isso. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não precisa ser muito inteligente para ver que essa teoria não tem nada a ver. A Bíblia em nenhum lugar fala sobre a existência de uma terra antes dessa terra e muito menos que a existência de seres vivos antes de Deus criá-los, como vemos em Gênesis. Essa teoria do intervalo é mais uma daquelas tentativas de explicar a Bíblia através da ciência. Mas isso tudo é apenas fruto de uma mente ainda escurecida pelo pecado, como vimos no programa passado. Mente que precisa ser ainda iluminada pela luz do Evangelho de Cristo. Ainda falta haja luz na mente dessas pessoas. O que a Bíblia está nos dizendo é simplesmente que no primeiro dia da criação, a Terra e o Universo não estavam acabados ainda. Não estavam na forma, no jeito que Deus os deixaria. E Ele fez isso nos dias seguintes da criação. Mas nesse primeiro dia, a Terra não tinha ainda a forma final que Deus a daria e estava coberta de água. Isso nos mostra que ao criar a Terra, o Senhor já a criou com água. Mas vamos deixar para falar da água no quadro Ciência e Deus, no próximo programa. Aliás, o programa da semana que vem vai ser todo sobre a água. Não vejo a hora de chegar lá. Se você quiser saber tudo sobre a água, nos encontre no próximo sábado. Passa o tempo, passam horas, bem mais bela fica a história. Não que seja diferente, mas com o tempo a gente aprende. Haverá vida de outra forma. A gente aprende a crer que Deus tem sempre o certo e nos prepara para o eterno, pra vivermos por completo. Venha o que vier, seja o que for, com Deus eu sigo. Deus conhece onde, sabe como me levar. Já escreveu a sua mão, com final será Por que isso? O que é aquilo? Por que não? Por que sim? Pode, Não pode? Mas por quê? eu tenho uma dúvida. Os primeiros 2 versículos de Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aconteceu no primeiro dia em que foi criada a luz? Foi sim, João. Os 2 primeiros versículos de Gênesis 1 descrevem eventos no mesmo dia. Quando você lê a Bíblia cuidadosamente, não há dúvida de que os versículos 1 e 2 dizem isso. Eu acho que você fez essa pergunta porque ouviu que nesses 2 versículos supostamente passaram-se milhões de anos, como falamos antes. Você pode encontrar a resposta para essa pergunta se ler atentamente o que Gênesis, a santa palavra de Deus, diz quando Deus começou a criar. Ele criou os céus e a terra. Isto é o que está no versículo 1. Os céus não haviam sido concluídos ainda. O versículo 2 descreve como eles pareciam até aquele momento. A terra era sem forma e vazia, quer dizer, sem vida e incompleta. Cada dia Deus completou um pouco mais, até que, depois de 6 dias, tudo estava terminado. Ele chamou seu trabalho completo de muito bom.
Mas tem outra coisa que eu não entendo. No texto que fala no primeiro dia, diz que Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde, amanhã, o dia primeiro. Tem gente que diz que esses dias da criação não foram dias como os nossos, de 24 horas, mas que cada dia significava muitos anos. Mas eu sei que os dias foram dias mesmo, como os que a gente conhece. Mas, dia desses eu estava pensando e me veio uma dúvida. A gente não mede as horas pelo sol e a lua? É, João. Sim. Como é que então esses dias poderiam ser como os nossos se o sol só foi criado no quarto dia? Como medir os 3 primeiros dias? Sabemos hoje que tudo que é preciso para ter um ciclo de dia e noite é uma terra girando e uma luz que vem de uma direção. A Bíblia nos diz claramente que Deus criou a luz no primeiro dia, assim como a terra. Podemos deduzir que a terra já estava girando no espaço em relação a essa luz criada. Deus pode, claro, criar a luz sem uma fonte secundária. A Bíblia nos diz que no novo céu e na nova terra não haverá necessidade de sol nem lua. Apocalipse 21 e 23. Em Gênesis, Deus define um dia e uma noite em termos de luz ou de sua ausência. Entendeu, João? Entendi, Lele. Obrigado. E o texto para memorizar desta semana está em Salmo 33, do 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajuda as águas do mar como um montão, pôs os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Acesse nosso blog, umtriodeamores.blogspot.com ou envie-nos e-mail para radiotriodeamores@gmail.com. Ô Letícia, você viu o eclipse lunar ontem? Sim, foi lindo. Não vi desde o início porque estava muito nublado, mas do meio para o final consegui ver a lua bem vermelha. É engraçado, quando tem eclipse solar ou lunar, as pessoas ficam alertando que você poderia esperar um fim iminente de coisas. Por exemplo, fim de relacionamentos ou até as coisas na sua vida podem dar errado. No mundo antigo e medieval, os eclipses eram considerados sinais extraordinários que anunciavam eventos importantes, muitas vezes significando um desastre iminente. Parte desse medo foi porque muitas culturas pagãs antigas adoravam o sol e a lua como divindades. Há também muitos tipos diferentes de superstição sobre os eclipses. Tem gente que diz que para a mãe que está grávida, olhar para o eclipse pode trazer problemas para o feto. Mas isso não tem nada a ver. O que eu sei é que se alguém olha diretamente para o sol, mesmo quando ele está eclipsado, isso pode causar problemas na vista de quem vê e não na vida dos seus filhos. Um eclipse total é uma visão espetacular que atrai pessoas de todo o mundo para um fenômeno que dura apenas alguns minutos. Davi escreveu: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Salmos 19, verso 1. Mesmo nos dias modernos, quando muitas pessoas se rejeitam a verdade da palavra de Deus, um eclipse total é uma demonstração poderosa da glória de Deus. Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha sol? Quem pôs o infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não me encontre, onde o aroma seja flores, onde a história seja tua e eu conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo não me lembre, onde o coração aumente pra caber o infinito, onde a luz seja o todo pra entender o
é pra sempre. Pra entender o que é pra sempre. Pra entender o que é pra sempre. Eu quero mandar um alô para alguns ouvintes especiais. Deixa eu começar. Eu quero mandar um abraço bem grande para o vovô Joel, a vovó Diná e a vovó Daí. E tem um tio muito legal, pai de uma amiga que tem uma voz linda, que sempre ouve o nosso programa. É o tio Wellington, pai de Gigi. Um abraço, tio! Quero mandar também a paz do Senhor para nossos queridos pastores. O pastor Ailton, que tanto amo, e minha querida irmã Judite, que eu tenho como a minha terceira avó. Ah, e também para a irmã Lídia, nossa quarta avó. Um beijo, irmã Lídia. Tem também o pastor Luiz Mário, o ouvinte ilustre. Um abraço, pastor! E um abraço para todas as crianças das famílias educadoras que nos escutam. Continuemos orando para que possamos continuar estudando em casa aqui no Brasil. Ah, seria muito ruim ter que ir à escola. É tão bom estudar em casa. Mas vamos orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vocês sabiam que a história se divide em períodos que marcaram o tempo e nos explicam como chegamos até aqui e por que somos do jeito que somos? Que períodos são esses? Bem, para facilitar, podemos chamar de os 7 6 da história. Uau, estou gostando do nome. E o que quer dizer esse 7-6? Trata-se dos 6 maiores acontecimentos que marcaram a história e um que ainda vai acontecer. Ah, já sei. Shhh! Não conta que eu quero contar. A maioria das pessoas vê a Bíblia como um livro que contém muitas histórias interessantes e ensinamentos sobre Deus. E isso é verdade, não é? Claro, mas a Bíblia é muito mais. É um livro de história que revela seus principais eventos. Infelizmente, muita gente foi criada para ver a Bíblia apenas como um livro de ensinamentos que não tem nada a ver com a vida na Terra. Acho que é um livro religioso que fala de coisas como o céu, o anjo, o espírito. São coisas espirituais e nada real. Acho que é por isso que as pessoas perguntam se a Bíblia pode explicar a existência dos dinossauros, da morte e sofrimento e muitos outros assuntos que têm a ver com o mundo real. É isso que vamos ver aqui. Nós podemos chamar de os 7 6 no plano eterno de Deus. E você pode se aprofundar mais nesse tema acessando o site answeringenesis.com. Mas vamos lá. Eu tenho alguns papéis aqui explicando direitinho e eu quero que vocês, João e Laís, me ajudem a contar essa história pro amiguinho que nos escuta do outro lado do aparelho. Estamos aqui para ajudar mesmo, Letícia. Eu tive uma boa ideia. Vocês podem pegar um papel e uma caneta e no meio desse papel você faz uma linha e vai marcando com um pontinho cada ser que iremos falar. No final, você vai ter um gráfico do resumo da história do universo em suas mãos. Uau, que demais! Então vamos começar? Vamos sim! O primeiro ser é o ser da criação. Deus nos diz em sua palavra, a Bíblia, que ele criou os céus e a terra. Ele fez as plantas e animais. Ele também fez as primeiras pessoas, Adão e Eva. Deus os fez à sua imagem, ou seja, eles eram como ele de muitas maneiras. E os fez para ter um relacionamento especial com ele. Não esquece de dizer que Deus mandou que eles também governassem com carinho todos os outros seres vivos da terra. E no final, Deus disse que tudo era muito bom. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31.
O segundo C é o C da corrupção. Deus queria que as pessoas o amassem e o obedecessem. Mas Adão e Eva desobedeceram ao mandamento de Deus de não comer da árvore que estava no meio do jardim. A desobediência também é chamada de pecado. O pecado separou o homem do Deus santo e perfeito, e o castigo para o pecado é a morte, isto é, a corrupção. Corrupção. A palavra corrupção surgiu a partir do latim corruptus, que significa o ato de quebrar aos pedaços, ou seja, decompor algo. Ela ainda pode significar o desvio de hábitos e costumes, tornando-os imorais. Por exemplo, Deus julgou Adão e Eva e a criação. Sua amizade com Deus e uns com os outros foi quebrada. pois é, se não fosse por causa do pecado, nós não brigaríamos tanto. Isso é bom para a mamãe e o papai. Os bichinhos sofrem tanto com as brigas da gente. Mas Deus prometeu a eles que um dia daria um jeito nesse problema do pecado. Veja o que diz em Romanos 5. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O terceiro C é o C da catástrofe. Adão e Eva tiveram muitos filhos. Cada criança nasceu com pecado. E assim todos desobedeceram a Deus. Deus não ficou satisfeito com o grande pecado dos homens. E para castigar a desobediência, Deus enviou um dilúvio catastrófico que cobriu a terra. Deus salvou Noé e sua família, e animais e pássaros na arca. Todos os outros morreram. Depois do dilúvio, Deus prometeu nunca mais destruir o mundo inteiro com água. Mas as pessoas continuaram a pecar. Então Deus um dia vai punir o mundo com fogo. Você pode ler isso em 2 Pedro 3, 3 ao 7. Somente aqueles que têm um relacionamento correto com Deus, os seus filhos, serão salvos desse julgamento futuro. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis 7 ao 23. O quarto C é o C da confusão. Após a grande inundação, os filhos e netos de Noé desobedeceram a Deus também. Deus fez com que eles se espalhassem pela terra, quando quiseram construir uma torre que chegasse até o céu. Acho que eles pensavam que construindo uma torre bem alta estariam seguros se Deus quisesse mandar outro dilúvio. O nome da torre ficou conhecida como Torre de Babel, e foi lá que Deus confundiu a língua. Foram dessas famílias que surgiram todos os povos que hoje conhecemos do mundo inteirinho. Mas não importa onde moramos ou que cor de pele temos, somos todos filhos de Adão e Eva. Isso quer dizer que somos todos desobedientes a Deus. Todos nós merecemos ser separados de Deus para sempre. Por isso, todos nós precisamos ser restaurados para ter um relacionamento correto com Deus, para nos tornarmos parte da família de Deus. Gênesis 11:9 conta essa história. Por isso chamou o seu nome Babel, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. No próximo programa, falaremos dos 3 outros Cs da história: Cristo, a cruz e a consumação. Fique conosco. Essa semana fui eu que escolhi o país. Eu escolhi sem nem saber, mas Deus sabia como seria importante a nossa oração por aquele país. E sabe de uma coisa?
Nós amamos conhecer sua história, seus hábitos, modo de viver, cultura, geografia. Vamos, Lelê, diz logo qual foi o país. Calma, eu vou dizer. Eu escolhi a Mongólia. Eu amei conhecer esse país, Lelê. Eu também. A natureza é linda por lá. Eles amam animais como eu. Amam a natureza, são bem divertidos. Eu achei engraçado porque eles ainda são nômades. Nômade. Um nômade é uma pessoa que está sempre se mudando de um local para o outro. Alguns grupos acompanham a migração de renas. Eu fiquei com muita vontade de morar lá. O melhor disso tudo foi saber que a Mongólia é a arma secreta de Deus para os países da Ásia, principalmente aqueles que são fechados para o cristianismo. Eles têm muitas coisas que ajudam na hora da evangelização. Por exemplo, como eles vivem se mudando, eles acabam precisando muito dos outros, dos vizinhos, e conseguem assim ser amáveis e ter uma boa relação com os países vizinhos, como a China e a Coreia do Norte. 2 países que já foram contemplados com as nossas orações. Eles também sabem falar vários idiomas e aprendem com muita facilidade idiomas estrangeiros, facilitando ainda mais o contato com as nações vizinhas. É por causa disso que a Mongólia foi chamada de a arma secreta de Deus para a Ásia. Um missionário americano como nós, ou europeu, ou africano, não teria tanta facilidade naqueles países difíceis, mas um habitante da Mongólia tem muita facilidade e boa acolhida nesses países. E é aqui que está o segredo. Os missionários que ali estão receberam de Deus a estratégia de evangelismo, pregar o evangelho e discipulá-los para que eles mesmos saiam e preguem o evangelho nesses países vizinhos. Como Deus é bom! Isso foi um excelente plano. Mas nem tudo são flores. Os missionários encontram muitas dificuldades para ensinar a Bíblia para esses irmãos nativos, porque eles vivem se mudando. E lá também tem muita terra desocupada. Um grupo vive bem distante do outro. Exatamente, Laís. Isso dificulta porque quando os missionários ganham uma família para Jesus e precisam ir um pouco mais para pregar a outro grupo, quando voltam já não encontram aquela primeira família. Assim, não conseguem formar crentes na palavra e muito menos não conseguem formar igrejas. Eles precisam mesmo de oração. Eu soube que também lá há muita pobreza. A religião predominante lá é o budismo. Eles ficaram debaixo do governo socialista por 70 anos, tempo em que era proibida a pregação do evangelho, até 1990. Apenas 3,3% são cristãos. Aqui estão os pedidos de oração. Vamos pedir para que Deus dê sabedoria e estratégias para os missionários para que encontrem um jeito de formar igrejas. Também que possam encontrar os meios de treinar os novos cristãos, formando novos obreiros. Oremos também para que pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e enviem os recursos financeiros para ajudar os missionários que estão naquele grande trabalho para o Senhor. Junte-se a nós em oração por aquele povo. Oremos. Senhor Jesus, queremos te louvar pela tua grandeza, pelas tuas maravilhas, porque tu nos amaste, morrendo pelos nossos pecados. Abençoa, Senhor, a Mongólia, aquele país, Senhor, que precisa tanto, Senhor, das nossas orações. Dê sabedoria, Senhor, aos missionários que estão lá, para que eles consigam, Senhor, formar igrejas. Também, Senhor, para que eles consigam treinar os novos cristãos, Senhor. Também, Senhor, quero te pedir para que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e envie os recursos financeiros para ajudar os missionários que estão nesse grande trabalho para o Senhor. Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o quadro Entendendo pelos Livros, um espaço para falar sobre livros, leituras, histórias dos livros, dicas de leitura. E hoje vamos dar uma dica mais do que legal para mamãe e papais. E não é para crianças, não. Eu pensei que o programa fosse para criança. Oi, João. O livro vai ser usado pela criança, mas são os pais que compram, não é? E se são eles que compram, eles precisam saber que livro é e por que eles devem comprar. A dica de hoje é a seguinte.
Uma querida irmã e professora muito inteligente fez um livro tão lindo e não é um livro de histórias nem nada. É um livro para estudar português. E o que tem nesse livro? Deixa que eu respondo, Lelê. É um livro que a gente aprende a nossa língua ao mesmo tempo que estudando os textos cristãos. Letras do Inário, aprendemos sobre as origens da nossa língua. A autora é a Silva Martins. Ela é professora e entende tudo sobre português. Eu simplesmente estou amando estudar por ele. Tem poesia, tem vocabulário, tem gramática. Nunca foi tão bom estudar português, hein? Se você que está nos ouvindo ficou curioso e quer conhecer esse maravilhoso livro, deixe uma mensagem que nós repassaremos o contato para você comprar seu livro. Seus filhos vão amar. O livro é dividido por semana. Cada dia tem uma atividade para fazer. E nessa semana nós memorizamos o primeiro poema. Foi do Casimiro de Abreu. Vamos recitar, vamos! Calma, Laís, que nós vamos agora. Deus. Eu me lembro. Era pequeno. Brincava na praia. Uma bramia. E erguendo o dorso altivo, sacudia a branca escuma para o seu serinho. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver de maior do que o oceano, ou que seja mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. É isso aí, amiguinhos. Chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem estaremos no mesmo lugar esperando por você. Se Deus quiser, Lelê. Eita, ainda bem que eu tenho você para me lembrar. Esperamos você semana que vem na Rádio Trio. A rádio que te faz crescer, aprender e sorrir. Não esqueça do versículo para memorizar. Salmos 33, versos 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em depósito. Tema toda a terra o Senhor. Temam todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito. Andou e logo apareceu. Salmos 33, versos 6 ao 9. Eu sou Letícia. E eu sou João. E eu, a Laís. Você ouviu a Rádio Trio. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele, o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas pelo mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar Que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o
Deus que faz da água vinho e seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu rei,